Olá, bem-vindos à nossa aula de número 74, etapa 16, Matemática. Hoje nós estudaremos os sólidos geométricos, corpos redondos, esferas e cilindros e também circunferência. Figuras geométricas como polígonos, triângulos, quadriláteros, hexágonos e pentágonos. Vamos lá. Vou pedir para vocês observarem uma obra de arte da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Alguns artistas e pintores costumam utilizar figuras geométricas em sua obra, como é o caso dessa obra de Tarsila do Amaral, feita em 1925. Vamos observar aqui as figuras geométricas que aparecem. Tarsila usou retângulos, usou quadrados, usou círculos e circunferência, usou triângulos, usou também esferas, usou cilindros. Veja aqui, ó, no trem, né, na Maria Fumaça, na chaminé da Maria Fumaça. Usou, né, retângulos, várias figuras geométricas para compor essa obra de arte. Vou apresentar para vocês o que chamamos de sólidos geométricos, corpos redondos. Por serem redondos ou arredondados, são figuras que podem o quê? Rolar. Então, os principais corpos redondos são o cilindro, a esfera e o cone. Percebam que essas figuras, esses sólidos geométricos estão no nosso dia a dia. O seu lápis, por exemplo, ele tem o formato de um cilindro. A esfera, a bola de futebol, a bola de massa, né, de um sorvete, podemos considerar uma esfera. O cone, o chapeuzinho do aniversário, é um formato de cone. Então, o cilindro, a esfera e o cone são corpos redondos, são sólidos geométricos. Podem rolar. Mais um exemplo aqui para vocês, né, dos cilindros com uma amplitude um pouco maior, de um cone e de uma esfera. Agora nós vamos falar um pouquinho da diferença. Será que existe diferença entre circunferência, círculo e esfera? Parece que tudo é a mesma coisa, né? Mas não é. Observe essas crianças que estão brincando, cada uma com um brinquedo diferente. Esse garotinho aqui, ó, está brincando com uma esfera. Esse outro garotinho está brincando com um círculo. E essa menina está brincando com uma circunferência. Então, veja aqui, ó, 3 brinquedos diferentes. A bola, representando uma esfera. O prato, né, aqueles pratos que a gente lança, que voa, representando um círculo. E o bambolê, representando uma circunferência. Perceberam aí qual é a diferença entre círculo, circunferência e esfera? Vou dar um outro exemplo para que você entenda o que é uma circunferência. Observe o pneu de uma bicicleta. O pneu de uma bicicleta é uma circunferência. Uma aliança também é uma circunferência. Agora olha o pulo do gato. Se nós fizermos uma circunferência e preenchermos todo o seu interior, ela vai se tornar um círculo. Então, para ser um círculo, tem que ter o quê? Um preenchimento. No caso aqui, olha um bom exemplo de um círculo, uma pizza. E olha aí alguns exemplos de esfera no nosso dia a dia. Quando a mãe
enrola a massa de bolinha de queijo. A mãe está usando um sólido geométrico chamado esfera. A bola de futebol é uma esfera. As bolinhas natalinas são uma esfera. Uma esfera possui a possibilidade de ser preenchida com ar, com água ou com qualquer outra substância e ainda se caracteriza por ser uma forma que pode girar ou rolar quando colocada em uma superfície como uma mesa ou o chão. Muito provavelmente no caminho para a escola você já se deparou com algumas placas. As placas, elas também são figuras geométricas. Observe aqui, estas crianças estão indo à escola. Para chegar ao seu destino, elas deverão seguir para esquerda ou direita. Perceba aqui, ó, padaria apontando para a esquerda. Escola apontando para a direita e o posto apontando para a esquerda. Então, observe que as placas elas também têm, foram usadas figuras geométricas. No caso aqui, um retângulo, e se a gente for olhar aqui, um triângulo. Mas em breve você vai aprender o nome desta figura aqui, que tem 5 lados. Então, a placa está apontando para a direita. Veja essa placa de trânsito, ela é colocada próxima às escolas para orientar os motoristas. Olha aqui, cuidado, área escolar. A placa tem um formato que lembra um retângulo, um triângulo, um quadrado ou um círculo. Observe bem, ó. Essa figura lembra o que? Um retângulo. E esta figura tem quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Então, figuras que possuem 4 lados, nós chamamos de quadriláteros. Observe aqui esse conjunto. Veja quantas figuras geométricas, quantos polígonos. E é isso que nós vamos estudar. Polígonos são figuras matemáticas ou figuras geométricas formadas por linhas fechadas, que nós chamamos de segmentos de reta. E eles possuem 3 ou mais lados, ângulos, vértices e diagonais. Nesse momento eu não vou entrar no assunto de ângulos, de vértices e diagonais, tá? Nós vamos estudar mesmo só os lados. Então, os nomes dos polígonos, de acordo com a quantidade de lados que eles têm. Quando a figura geométrica tem 3 lados, nós vamos formar triângulos. 4 lados, nós vamos ter quadriláteros. 5 lados, nós vamos ter pentágonos. E 6 lados, nós vamos ter hexágonos. Trouxe aqui um exemplo, de figuras geométricas. Temos aqui triângulos, temos uma estrela, um retângulo, um pentágono, um trapézio, um quadrado, paralelogramo, um losango. Todas essas figuras aqui nós podemos chamar de polígonos. Agora nós vamos estudar especificamente os quadriláteros. Quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados. Então perceba aqui o trapézio. O trapézio possui 1, 2, 3, 4 lados. O trapézio é um quadrilátero. O quadrado possui 4 lados iguais, também é um quadrilátero. O retângulo possui 4 lados, só que 2 são maiores e os outros 2 são menores. Também é um quadrilátero o retângulo. E o losango também possui 4 lados, também é um quadrilátero. Já as figuras que possuem 3 lados, nós chamamos de triângulos. Veja aqui alguns exemplos de triângulos. Então, triângulos são figuras que possuem 3 lados. 1, 2, 3. Já o pentágono é uma figura que possui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, pentágono.
Penta significa 5. Então, pentágono é uma figura que possui 5 lados. Já o hexágono, hexa, significa 6. Então, o hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba aí no seu dia a dia que as coisas que nos rodeiam são cheias de figuras geométricas, cheias de sólidos geométricos, cheios de polígonos. Trouxe aqui para vocês um tangram. O que é tangram? É um joguinho com peças, com figuras geométricas, quadrado, retângulo, triângulo, que você pode formar outras figuras que você quiser, como um coelho, uma cobra, um peixe, um canguru. Você pode utilizar a sua imaginação e montar o que você quiser com essas figuras geométricas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!